estamos finalizando as comemorações do Jubileu de Ouro da Universidade Federal Fluminense. Comemorações que iniciamos em novembro de 2009. E tivemos a participação de todos os segmentos da universidade e por toda a universidade onde ela está presente. Jubileu de Ouro da UF. 50 anos. 50 anos não são 50 dias. O que vamos apresentar a seguir é uma parte do projeto Memória da UF, iniciado aqui na ASP no início dos anos 2000, com a certeza de que a ASP, integrada por 600 professores, todos oriundos da Universidade Federal Fluminense, tem um compromisso com a sua memória, tem um compromisso com a sua história, que ajudaram a construir, que ajudaram a escrever. E é este momento em que se comemora o Jubileu de Ouro, dia 18 de dezembro de 2010, 50 anos, não poderíamos nos omitir, não poderíamos deixar de apresentar, ainda que numa fase inicial, ainda que numa fase que será realmente melhorada, ampliada futuramente, alguns aspectos marcantes dessa trajetória de nossa universidade. A ASP-UF, procurando registrar a história da universidade e a sua memória ao longo desses 50 anos de existência, realizou entrevistas com os seus associados, cerca de mais de 50 entrevistas, das quais se selecionou o material para a composição desse vídeo. Elegeu-se como categorias de análise a criação da universidade, sua estrutura, sua departamentalização, a criação do campus universitário, a institucionalização da pesquisa a partir da comissão chamada COMPEG e outros elementos que constituem hoje a Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense, criada nos anos de 60, ela se integra, ela participa de um momento político de grandes mudanças e começa pela própria transferência da capital. O que isso significa para todos nós? Significa que Niterói, com seu papel político esvaziado, ele passa a ser então um cenário importantíssimo para a história acadêmica com a sua Universidade Federal. Diferente do que ocorre no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro já havia uma universidade com um grande prestígio, uma universidade que já havia transposto até os nossos limites geográficos. Então, essa universidade criada do outro lado da Guanabara, ela passa então a preencher esse vazio político e a transformar aos poucos a cidade de Niterói, capital política, numa capital acadêmica, numa cidade acadêmica. Isso tem ou não tem repercussão? Grande repercussão. E é isto que o nosso reitor, jovem, que não participou do início dessa história, mas em março de 2009 designa uma comissão para que esta comissão realmente possa dar o maior relevo a essa história tão rica, tão importante, que é a história da Universidade Federal Fluminense. E a ASP-UF, também pela sua responsabilidade com os seus integrantes, que são parte dessa história, apresenta este documentário. Então, o sentido maior desse documentário é recuperar uma parte importante da história da universidade, da história da cidade e da história da educação no Brasil. Espera-se que não fiquemos aqui. Isso é o início, é um primeiro produto. Espera-se outros produtos, espera-se um apoio maior, não só da ASP, mas também da própria universidade, para que se possa amanhã realmente ter um centro de memória da UF, em que todos esses documentos
que estão sendo produzidos, que estão sendo recolhidos através da história oral, eles possam realmente vir a ser um norte para o futuro, já que, conhecendo o passado, sabemos do grande compromisso que nós temos com hoje e o amanhã. Hoje nós temos na universidade cerca de 50 transitam, fazem parte da universidade, cerca de 50 mil pessoas, 41 mil alunos, quase 3 mil professores e 4 mil servidores técnicos administrativos. É realmente um contingente importantíssimo numa cidade com 500 mil habitantes. Então é importante que a nossa cidade de Niterói, que hoje com certeza se orgulha de sua universidade, possa ter na sua história futura todos os detalhes, todos os pormenores destes momentos que foram da maior importância. Jubileu de Ouro, júbilo, alegria e compromisso. Isto é o que representa este documentário. A nossa UF tem uma história muito interessante, não muito velha, relativamente recente, porque ela data da sua lei de criação em 1961 e a implantação efetiva física de uma reitoria em 1962. Nós inicialmente lutamos ainda para a criação de uma universidade estadual. E nessa luta nossa, eu fui presidente do Diretório Acadêmico Barros Terra, a nossa luta é que o Estado do Rio de Janeiro, não Niterói era a capital, não estava demonstrando efetivamente interesse de criar uma universidade à época. Então nós lutamos para já começar a conquistar espaço que permitisse a criação de uma universidade. Quando o governo estadual mal se aguentava em recursos, nós achamos uma verdadeira utopia, embora as intenções fossem muito boas, mas seria mais uma universidade criada estadual que morreria no nascedor. O nosso diretório foi um diretório que teve uma participação realmente ativa no sentido da defesa da proposta de criação de uma universidade pública federal no antigo estado do Rio de Janeiro. Houve uma assembleia na Estação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Amaral Peixoto, e eu fui pela Associação dos Ex-Alunos, junto com Gastão Rucha. Gastãozinho, brilhante, inteligentíssimo, que era ex-aluno também, recém-formada da Faculdade de Direito. E nós participamos da primeira assembleia para compor, e o professor Durval de Almeida Batista Pereira, que era um lutador, era o diretor da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, ficou cotado para ser o nosso reitor, o primeiro reitor ou o coordenador da futura universidade. Ele era um estudioso de universidade, etc. Então a nossa história começou por aí. Depois nós fomos nos reunir na Policlínica Barros Terra para elaborar o primeiro estatuto da universidade, que não é fácil. E naquela época é importante também lembrar que 5 faculdades não seriam integradas à universidade, dentre elas a Escola Civil Social. Então nós tínhamos 5 chamadas agregadas, que era profundamente injusto. Injusto porque é necessário para criar uma universidade que existe uma faculdade de educação. E a faculdade de educação naquela época chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então a Faculdade de Filosofia e Ciências, Escola Civil Social, Escola de Enfermagem, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Escola de Engenharia, tinham ficado fora. E Dona Violeta e nós nos reunimos lutando para que essas 5 faculdades também integrassem a criação da universidade que surgia, pela importância desse leque na economia, na engenharia, civil social, na enfermagem. Quer dizer, nós tínhamos razões para que essa universidade iniciasse completa. Então, professores, alunos e políticos
né, lideranças, inclusive outras, do setor empresarial, embora em menor escala, deram um exemplo de união. É importante assinalar esse exemplo de união, porque esses segmentos sociais tinham grandes divergências. Então, a união foi conseguida com uma unidade na diversidade, o que é um exemplo interessante para os nossos dias, né? Para que nós possamos respeitar as convicções pessoais de cada qual, mas nas causas do bem comum possamos unir, possamos dar as mãos, e isso realmente aconteceu. Existiam as seguintes universidades, todas particulares: Faculdade de Direito, chamada Teixeira de Freitas, particular, que recebia uma pequeníssima ajuda do governo federal, a Faculdade de Ciências Econômicas, que era ligada ao Colégio Plínio Leite, onde eu tive a oportunidade de lecionar estudo dos sistemas econômicos e onde fui colega do professor Joaquim Cardoso de Lemos, que lecionava matemática. A outra faculdade que existia era uma faculdade de veterinária, que funcionava no Instituto Vital Brasil. Como existia uma faculdade de medicina, Fluminense de Medicina, que também tinha um curso de odontologia. O curso de odontologia chamado RINC, que tinha até um prédio próprio e que era também particular, tinha também uma faculdade de farmácia. Também passaram a integrá-la duas faculdades que já eram públicas, mas estaduais: a Escola de Serviço Social e a Escola de Engenharia. Elas também passaram a compor essa base inicial da Universidade Federal Fluminense. A Faculdade de Direito, em primeiro lugar, ela foi federalizada. Porque, como eu disse, era de interesse, disse extraoficialmente, né? Agora tem que ser cravado, eu vou repetir mais. É que havia interesse de professores da faculdade, catedráticos, chamado catedrático. É engraçado que quando se fala em catedrático, eu uma vez era secretário da faculdade, geral da faculdade, e fui obrigado, eu digo obrigado porque a pessoa não gostou, a entregar a um professor catedrático, que eu vou excluir o nome, vou omitir, um ofício da reitoria que o chamava de servidor. O homem não assinou, não recebeu. Se trocar para professor catedrático, ele falava grosso, eu aceito e assino. Fora isso, não. Eu não sou servidor, eu sou professor catedrático. Mas a importância que dava esse título. Certo? Então, esses professores catedráticos, eles sentiram a necessidade da federação, porque se aposentado fosse, naquela época, não receber pelo INSS e tal, não era conveniente nem convincente, não era interessante. E como alguns já tinham 70 anos, ou quase 70 anos, a congregação então decidiu lutar pela federalização, porque esses professores seriam amparados. E o foram, porque com 70 anos, a federalização deu na lei a condição de ser computado todo o tempo de serviço dele, como se federal fosse, e eles então caíram na compulsória. Como nós, funcionários, fomos considerados oficial administrativo. E mais tarde, então, eu falo sobre isto. Né? Fomos considerados oficial administrativo, que também não estava convindo para nós, não. Não estava convindo de jeito nenhum. Então, esses professores se aposentaram e levou a Faculdade de Direito a imediatamente proceder à realização de concurso para preencher essas vagas. E nós queríamos uma universidade federal porque achávamos que o Estado do Rio era um estado pequeno, sujeito a influências e a oscilações muito grandes, né? E achávamos que a Universidade Federal daria mais expressividade e mais consistência. O professor Durval Batista Pereira trabalhou sempre pela filosofia para poder fazer uma universidade. Tentou-se fazer uma universidade estadual e ela acabou não saindo.
Então veio essa universidade e o professor Durval foi eleito foi nomeado o primeiro reitor da universidade. Que o Dioclésio Dantas de Araújo era o nosso professor de anatomia topográfica. Quer dizer, então, era do 2º ano, lá no anatômico. Eu vivia no anatômico. Então, quer dizer, quem eu sabia da universidade através do Dioclésio. Quer dizer, daquilo que ele ia, o congresso funcionava aqui, né, no Rio de Janeiro, então que ele ia lá para o congresso, ele quase não aparecia lá, porque estava lá no congresso para conversar principalmente com aqueles deputados e senadores lá cearenses para implantar a universidade. Muitas vezes os alunos iam com o professor Dioclésio, de repente você entrava por um elevador que estava dentro do gabinete do ministro, ou junto à mesa da Câmara e do Senado, principalmente a Câmara dos Deputados, principalmente, se eu não me engano, no tempo do Dr. Ranieri Mazzilli, em que estava se processando uma sessão e o professor Dioclésio e a gente estava ali do lado, conversando, pelo menos pleiteando alguma coisa. Tínhamos oposições diversas, então nós vimos que o esforço inicial era de aproximação, e começamos a aproximação com o senador Vasconcelos Torres. O Vasconcelos Torres era um homem muito simples, foi para uma reunião que eu convoquei na UF, tem fotografia dele lá sentado, com aquele clássico bigodão, né, sentado conosco para discutir. E ele dizia, olha, esse projeto não vai passar, nós podemos apresentar uma emenda a esse projeto. Agora, o Kiefer, eu sou amigo do Sardinha, não nego. Eu falei, eu sou amigo do Dioclésio, eu não nego, mas o Dioclésio me disse que o interesse é a universidade. Ele não pleiteia nada agora. O Sardinha me disse a mesma coisa. Aí eu pensei comigo, são os dois prováveis candidatos a reitor logo em primeiro lugar, não querem nada, né? O presidente Juscelino foi muito sensível, inclusive esse anteprojeto de mensagem foi encaminhado pessoalmente pelo deputado Vasconcelos Torres e foi aprovada a criação da universidade no recesso parlamentar, porque em março se daria o recesso parlamentar de 60, né? Final de mandato do presidente, que passaria o cargo em março de 61, e aí que veio essa universidade, a Universidade Federal Fluminense, criada, juntamente, se eu não me engano, com Santa Maria e mais uma outra universidade do Nordeste. Só que houve aí um desentendimento, né, que acabou tirando o Dr. Durval da reitoria, porque um grupo mais forte achava que tinha outro professor, que foi o 2º reitor, né? Mas que não tinha o conhecimento do Durval com relação à parte. E ele entrou e eu acho que o início foi assim meio tumultuado. Essa reunião última, ela foi o resultado, de algum modo, de muitos outros movimentos, não é? Que eram movimentos para ajudar as faculdades isoladas e tal, mas infelizmente eu, talvez não por má intenção, mas havia uma resistência muito grande, acho que do Durval, pelo menos latente, em se agregar ao movimento, porque sem a reunião de 5 institutos de ensino superior, pelo menos 3 de um curso de duração de mais de 5 anos, e principalmente a filosofia, a Faculdade de Filosofia, que eu acho que isso obedecia à Lei Capanema, eu acho que da reforma do ensino, ou a Lei de Diretrizes e Bases, na realidade havia um escamoteamento muito grande e parece que era liderado pelo professor Durval. Na gestão de João Goulart, quando num processo em que estavam envolvidos a UF e a Universidade de Santa Maria, ele, com interesse talvez no Rio Grande do Sul, deu a penada final no processo que reconheceu as duas universidades, a de lá e a de cá.
quando o Jango estava na presidência da República, o Darcy Ribeiro era o chefe da Casa Civil dele, e o Bocaiúva Cunha puxando para o Dioclésio e o Vasconcelos puxando para o Sardinha. E eu mantinha os dois informados, entendeu? Até que o Bocaiúva Cunha me ligou um dia, devia ser meia-noite, falou: Kiffer, você tem a posição da sua bancada? Eu falei: que bancada? Eu falei: do PTB tenho. Entendeu? Como é que está? Nós estamos 5-4, 5 a favor do Dioclésio e 4. Você faz o favor para mim? Pega esse telefone e liga agora para o Gabinete Civil do Presidente da República, diz quem você é, que é o vice-líder da bancada. Falei: pô, eu tenho que falar com o Badigé, porque já não era mais o Roberto. Eu falei: não, se você falar com o Badigé, estraga tudo. Porque o Badigé está com Sardinha na mão, está preso aqui, entre Sardinha e o Dioclésio. E o Jango me disse: para onde a bancada atender, é onde eu vou me decidir. Então eu liguei. Era verdade. Falei: professor, quem está falando aqui é o deputado João Kiffer. Ah, sim, eu estava esperando um telefonema seu. Como é que é a história? Estadual, né? Estadual. Como é que é a história? O Bocaiúva me disse que o senhor era o líder. Eu falei: não, eu sou o vice-líder da bancada, mas nesse caso o vice-líder está com a maioria. Ele nem me perguntou qual era a maioria. É a favor de quem? Do Dioclésio Dantas. Então o ato vai sair publicado. Então, o Diário Oficial está esperando para isso. A mudança houve do Plínio Leite para o Liceu. E nós ficamos no Liceu lá uns 2 ou 3 anos. Aí quem era governador do estado era o Amaral Peixoto. E ele nos pediu para desocupar lá o Liceu que estava precisando, já era pequeno para o estado, né? Aí o professor Dioclésio, que era o reitor, ele autorizou a gente procurar um prédio para ser adquirido, né? Então o diretório, professores, funcionários saíram procurando. Então foi aí que encontramos aquela casa ali da Tiradentes. Eu ingressei na UF como aluno em 1961. Turma de 1961 a 1964. É a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era particular. Um ano depois do nosso ingresso, quando eu digo nosso, porque minha atual esposa estudou comigo no curso de História, após um ano ela foi federalizada. Foram várias faculdades isoladas que foram juntas, né, formaram a universidade, que foram federalizadas. Umas eram estaduais, outras eram particulares. Essas particulares normalmente pertenciam a alguma família, que tinha todo um contexto, assim, uma cultura familiar, né? Então, isso era um dos problemas para a universidade ter uma identidade como universidade, porque cada um vinha com uma prática, né? Aquela prática, aquela cultura que tinha ali daquela faculdade. Nós começamos então a funcionar e tivemos, em face do que determinara o Conselho Nacional de Educação, de fazermos um estatuto absolutamente novo. E eu participei da comissão, o professor Durval Batista Pereira, eu me lembro bem da atuação dele, porque ele fez uma primeira minuta, mas a ideia central foi a que eu tive a oportunidade de patrocinar, que era a da organização dos centros universitários, 4 centros universitários. A princípio eu acho que o número até era maior, mas depois nós ficamos em 4 centros universitários. Um que seria um centro de estudos gerais básico, um de ciências ligadas à saúde, outro ligados ao direito e ao conhecimento social e o quarto ligado à tecnologia. Na década de 60, a Faculdade de Medicina não tinha local de treinamento prático dos alunos. O Hospital Universitário Antônio Pedro não era ainda da UF, era municipal, e nós, na ocasião, em 1962, acadêmicos de medicina, invadimos o hospital para ter alguma coisa para treinar. Para se ter uma ideia, nós íamos ter aula prática no Rio de Janeiro, não tinha nem ponte. Era barcaça, não tinha nem catamarã.
íamos no Morcovo Filho, onde eram muito mal alojados, enfermaria de paciente, 8 pacientes internados para toda a turma. Os 8 anos era diabético, a gente sairia médico de diabético, por um exemplo. As aulas de anatomia patológica eram no Instituto Médico Legal, no centro do Rio também. Então, nós invadimos o hospital, não foi isso que determinou a passagem do hospital para a universidade. O que determinou foi que houve uma grande tragédia na nossa cidade de Niterói, que foi o incêndio do circo. Então começaram a chegar lá, foi meu batismo de fogo na profissão, queimadura. Dezenas de pessoas queimadas, uma loucura. Comoveu toda a nação, comoveu o mundo aquilo. Então o Ministério da Saúde encampou o hospital e posteriormente o Ministério da Educação transformou em hospital universitário e contemplou o antigo sonho da Faculdade de Medicina. Esse incêndio do circo aconteceu num domingo de muito calor e nós estávamos com a programação de encerramento dos cursos do SENAC que tinham sido ministrados durante aquele período. Quando foi a nossa surpresa, que estava previsto para ter início às 18 horas, com a convocação dos alunos para as 17 e ninguém chegou. E aí nós fomos tomar conhecimento do triste espetáculo do incêndio do circo. Destacamos todos os nossos alunos e pais e alunos para colaborar na recuperação desse pessoal que não pôde ser abrigado todo no Hospital Antônio Pedro e foi abrigado então no Caio Martins. Protegidos, muitos deles recebiam somente uma folha de bananeira para se deitar e tudo, enquanto as pessoas que estavam ligadas a nós, que estavam no grupo de socorro, fazíamos as plataformas para colocar os feridos e tudo isso. Uma coisa muito triste. Obrigou a abrir o Hospital Antônio Pedro, que até aquela época estava fechado, e superlotou todo o hospital, certo? A sorte é que estávamos com um governo que dispunha de algum recurso e também teve prestígio suficiente junto aos grupos militares para conseguir recursos financeiros para cuidar dos queimados que tinham sobrevivido, porque os mortos foram muitos, até hoje a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram. Quando estudante, o que eu me lembro assim, de mais importante foi que a nossa turma, que entrou em 62 e se formou em 67, teve uma participação muito importante na doação do Hospital Municipal Antônio Pedro para a universidade, quando se transformou em Hospital Universitário Antônio Pedro. E a nossa turma teve uma participação muito importante. Nós fomos às casas dos vereadores de Niterói à época. Eu estava, acredito, no 5º, 6º ano de medicina. Nós fomos à casa do vereador Nobel Gavazzoni, da vereadora Alexandrina Gonzaga de Oliveira e de vários outros vereadores para solicitar a eles que votassem a favor da doação do hospital. O pessoal incomodava. Teve uma vez que nós saímos aí de beca e de luto para que não ingressasse alunos na faculdade baseado num decreto-lei sem fazer vestibular. Essa questão da consolidação da UF na Constituição, eu tenho a impressão que ela se deu realmente com mais força a partir da administração do professor Barreto Neto, quando a universidade antes estava sob intervenção, tinha até 66, teve intervenção do professor Jobim Bittencourt, se não me engano, ele foi interventor. E aí veio o professor Ageniro, que era vice, tomou posse como reitor.
ficou até vir o professor Barreto Neto, que era médico, né, patologista, ligado à medicina em Antônio Pedro, e ele como reitor começou então a transformar a universidade. Mas teve reitores que destacaram. Aí, um que eu acho que deu um movimento muito grande na universidade foi o Barreto Neto. O professor Barreto, quando assumiu a reitoria, ele vinha diretor do Hospital Antônio Pedro. Então ele, logo antes dele sair de diretor, ele arranjou uma sala, porque antes era ali na rua Coronel Machado, era era uma sala ou duas num segundo andar ou coisa assim, tinha um prédio até da Casa Camelo, que era uma casa de tecidos e tal. E o professor, como ele era diretor do hospital, estava deixando a direção para poder assumir a universidade, ele arranjou uma área física ali, ao lado do auditório, eram duas salas. O gabinete dele, uma secretaria e mais uma tesouraria grudadinha ali no anfiteatro, que era uma portinha. E assim que surgiu. Ali é que a universidade cresceu e foram feitas novas propostas e foi criado, ele criou 11 cursos, inclusive de nutrição. O professor Barreto é que institucionalizou a universidade, né? Com ele eu tive todo o apoio. Era pesquisador. Pesquisador valoriza informação, não é? Nós fomos um dos pioneiros, eu não tenho dúvida. Encontramos muita resistência. Resistência daqueles tradicionais que eram donos de cátedras, se achavam senhores delas, só eles podiam admitir pessoas, só eles dominavam e tal. O catedrático era o senhor daquilo ali e só ele ditava regras. Então aquilo não se vascularizava, não evoluía como deveria evoluir. Mas o fato é que estávamos naquela época comentando-se, trabalhando-se em cima de uma coisa que o governo da época, que era um governo autoritário, impôs, veio de cima para baixo, que era a reforma universitária. A reforma universitária era uma coisa muito complicada. Aqui, sobretudo, porque nós tínhamos que quebrar paradigmas estabelecidos há dezenas de anos em cada unidade. Fazer com que aqueles paradigmas se adaptassem a um modelo novo, extremamente diferente do que até então se praticara. Eu me lembro, por exemplo, a extinção da cátedra. Que guerra! E o que a gente vai fazer com quem já é catedrático? Olha que confusão. Eu acho até que se o regime da época não fosse autoritário, não haveria chance de implantar o regime novo aqui, não. Havia um processo de oferta, porque a universidade estava procurando um local para ser a reitoria, que pudesse realmente dar espaço para o crescimento da reitoria. E estava difícil em Niterói, já havia havido consulta a vários prédios, vistas em vários prédios, até que havia uma oferta, se eu não me engano, do pessoal do Hotel Cassino, que era aí. E como a universidade não conseguia comprar isso diretamente, legalmente estava difícil, foi solicitada que a universidade fizesse isso desapropriando. E essa operação que eu falei um pouco antes, ela foi autorizada e permitiu que a universidade fizesse. Mas como pagar isso? A universidade tinha recursos que pertenciam a diversas unidades. Naquela ocasião, eram fundos especiais de recursos que sobravam no orçamento não executado, que formaram esses fundos especiais, que as unidades usavam, de acordo com a autorização do Conselho Universitário, para os seus programas de desenvolvimento, mais para despesas de investimento. E nessa ocasião, os diretores se reuniram e concordaram em participar dessa aquisição. E esses recursos foram utilizados para comprar o cassino. Eu digo que eu tive muita sorte por causa do professor Barreto, porque tinha um professor que estava muito insatisfeito na história, o professor Hugo Vaz, e ele era também na área de publicidade.
Aí nós fizemos um ofício ao professor Barreto, pedindo para trazer o professor Hugo Vaz para vir lecionar no curso de universidade. No dia seguinte, essa é a primeira lista de cassação. Eu diria que a marca principal de Manuel Barreto Neto foi a ter assegurado a estrutura da universidade e ter assegurado as possibilidades iniciais para desenvolver a pesquisa. Eram os primeiros tempos dos novos institutos, das novas faculdades, né? E era um momento de muita ebulição. Havia um reitor, Manuel Barreto Neto, que deu um impulso grande, criando vários setores, né? E implantando a reforma universitária, que foi a reforma de 68, mas que mudou a configuração da universidade brasileira, né? Então eu vivi esse período, muitos novos setores, vários novos setores, alguns não continuaram, como por exemplo o departamento de astronomia, criado pelo professor Barreto Neto, mas que não continuou, né? Mas a maior parte das atividades foram realmente implantadas e, sobretudo, a nova estrutura departamental. Era um ambiente inteiramente diferente do de hoje. Nossa turma de História tinham 18 alunos. Com isso, se mantinha, naquela época, aquilo que se perdeu com o tempo, ou seja, o espírito de turma. Não é? 18 companheiros, na realidade, 18 pessoas que se conheciam, não é? Que se conhecem hoje na rua. E tudo isso acabou dentro do sistema de crédito, onde as turmas não mais se constituem, as pessoas se formam com pessoas colam grau com alunos do mesmo curso, mas que nunca se viram às vezes. E em 68 houve uma grande reforma universitária no Brasil. Os cursos que eram seriados passaram a ser por créditos. Inclusive a Faculdade de Filosofia Fluminense, né, que tinha sido absorvida com toda a sua estrutura seriada, foi dividida por diversos institutos e departamentos que foram criados. Ela, na época, reitor da universidade, o professor Manuel Barreto Neto, um homem corretíssimo, competente, ele era da área de pesquisa médica, e que passou, coitado, não merecia por isso, por um incidente muito grande na gestão dele, que foi um desfalque que foi dado pelo tesoureiro da universidade na época, né? Isso abalou muito, ele já era um senhor de 12 e tudo, eu imagino que ele deve ter ficado muito aborrecido com isso. Eu recordo o grande reitor, que foi o professor Manuel Barreto Neto. E eu era o chefe do departamento de matemática que funcionava ali em cima, nos altos da Casa Camelo. E um belo dia o professor Barreto ele foi, assim que assumiu, visitou, procurou conhecer a universidade. E foi nos fazer uma visita e eu recebi e disse algumas palavras, parece que ele gostou, e então eu fui o candidato dele para substituí-lo na reitoria. E então ingressamos, assumimos essa função depois, né, que nos traz gratas recordações. Depois do professor Manuel Barreto Neto, convivi com o reitor Jorge Barbosa. O reitor Jorge Barbosa, matemático, ele se preocupou muito com o porte da Federal Fluminense, que realmente era muito pequena em função da grande universidade do Rio de Janeiro, que tinha sido a antiga Universidade do Brasil e que se chamava então Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ele aumentou muito o porte da Fluminense, atraindo estudantes com transferências, com concursos, com vestibulares, né? E aí a Federal Fluminense, evidentemente, cresceu muito, evidentemente, cresceu no número de alunos, precisava também crescer o número de
professores, de docentes, né? Evidentemente que a ação de Barreto Neto mais a ação de Jorge Barbosa criaram uma ebulição dentro da universidade, né? Uma crise, no sentido de que tudo que cresce, cresce por crises. Não é uma crise no sentido ruim, mas uma boa crise. Por quê? Porque gerou uma série de problemas que depois precisavam ser resolvidos, precisavam ser analisados e a instituição precisaria de ser melhor estruturada. Belas lembranças, né? A universidade realmente, ela, com uma vida muito forte, muito intensa, né? E ministro da Educação, o grande brasileiro, o grande amazônico das Jarbas, Gonçalves Passarinho, nos deu todo o apoio. Aliás, antes de assumir o cargo, eu fui a ele para saber se eu poderia realmente se havia a possibilidade de um apoio assim especial que a universidade precisava realmente, né? Tivemos esse apoio, inclusive o apoio do Exército lá na Amazônia, né? Criamos a Unidade Avançada José Veríssimo, a escolha do nome foi o Jarbas que sugeriu o nome José Veríssimo, né? E o Exército nos deu, em termos de apoio, doou para a universidade todas as propriedades do Exército em Óbidos. A universidade, inclusive, dirigia o hospital e a aeronáutica nos dava mensalmente, né, um avião e uma equipe, a área de veterinária e a área médica nos deram, da universidade deu todo o apoio a essa iniciativa, né? Então, realmente foi uma coisa muito especial na vida da universidade. Outro trabalho que eu fiz na universidade que me deu uma satisfação muito grande foi justamente trabalhar na implantação de um campus avançado. O campus avançado da UF era na região de Óbidos, no Pará. E era uma coisa absolutamente nova, porque não havia nada. O projeto Rondon, que tinha sido mais ou menos na mesma época, tinha feições um pouco diferentes, né? Nessa se conseguiu que mensalmente houvesse mudanças de equipe em aviões da FAB. E a nossa tarefa era muito de preparar as equipes para mensalmente substituir as equipes que já estavam lá. Então, esse plano de passar uma temporada na selva, para mim foi uma emoção incrível, incrível. E eu nunca me esqueço que eu fiz num monomotor uma viagem de Óbidos a Oriximiná, depois de Óbidos a Santarém, num avião desse tamanho, eu e o piloto, atravessando a selva amazônica. Fazer uma emoção tão grande, você vê a selva amazônica a seus pés, maneira de dizer, né? E tão próximo de você, quer dizer, e levar a mensagem UF ao interior do Pará, eu achei uma coisa muito importante. Citaria de forma muito enfática a ação do professor Jorge Barbosa, no que diz respeito, por exemplo, à enorme luta para que a universidade se destacasse na concessão dos tempos de dedicação exclusiva, no regime de tempo integral e dedicação exclusiva, colocando a UF como pioneira, destacada nessa importante ação. Dentro do Departamento de Administração Escolar, eu considero que a implantação das disciplinas no computador, eu acho que foi um passo muito importante que a universidade deu. Registrar todas, fazer um catálogo, ir a todos os departamentos, ouvir a todos os responsáveis, ser capaz de dar nome e dimensão a cada uma.
Realmente eu acho que foi um trabalho bastante longo que se fez. Jorge Emanuel tinha uma situação bastante complicada, complexa, porque ele é um coronel do Exército. Como tenente-coronel do Exército, né, como ele era, claro e lógico, vinculado ao status quo, ele era vinculado àquela situação política vigente. Era difícil a gente entender que ele era um grande pesquisador na área de matemática, que ele era um homem estudioso, não é? Que era um homem que produzia muito na área que ele se especializou, de lógica matemática, quer dizer, pensar a matemática da forma que eles pensaram, criou realmente grupos muito importantes. Do grupo dele sai, por exemplo, a Doris Ferraz, que vai trabalhar numa área que hoje é importantíssima, que é a área de inteligência artificial. Então a gente viu o seguinte, o que fez Jorge Emanuel Ferreira Barbosa? Primeiro, ele deu continuidade a esse esforço inicial para desenvolver a pesquisa. E de que forma? Criando a Compeg e estimulando, vinculando os recursos da universidade à Compeg para que pudesse, então, ser aqui um mini CNPq. Foi isso que produziu realmente aí uma possibilidade maior de criação de cursos que foram criados na época de Jorge Emanuel, de educação, de letras, de história, enfim, vários cursos. Na UF não havia pesquisa institucionalizada. E essa foi a época do reitor Jorge Barbosa. Ele queria implantar justamente pesquisa em todas as unidades da UF. Em decorrência do programa de capacitação docente da universidade, esse programa nos permitiu indicar os nossos docentes para fazer cursos de pós-graduação ou no Brasil ou no exterior. Foi um período que a gente chamou de PGD, Plano Global de Capacitação Docente. O professor se afastava da UF, gozando de uma bolsa de estudos, de um quantitativo para amparo à pesquisa e com o seu salário integral. Em troca disso, ele assumia o compromisso de, quando retornar do curso, servir à universidade. Com isso, nós recrutamos docentes nas diversas áreas, no curso de engenharia, curso de matemática, curso de física, curso de medicina, e aproveitamos então para dar uma nova roupagem aos docentes da UF, que além de frequentar o curso no exterior, quando ele retornasse ao país, ele retornaria com uma parte que nós chamamos de projeto enxoval. Isso é, todo um apoio financeiro para desenvolvimento de projetos de pesquisas, equipamentos, reagentes e tudo isso. Isto foi o grande alcance do Programa Institucional de Capacitação Docente. Eu presidia uma comissão chamada Compeg, que teve muito trabalho, porque conviver com essas pessoas de natureza tão diferente, recursos diferentes, linguagem diferente, não era fácil. Eles associavam muito Niterói à pobreza, à escassez de cabeças, etc, etc. Olhavam Niterói toda negativamente. Então achavam que só eles, que eram muitos procedentes do Rio, que tinham boas cabeças e que seriam capazes de darem resultados produtivos nas suas pesquisas. Mas nós queríamos mostrar, eu fazia parte do grupo jovem, e queria mostrar que Niterói também tinha cabeças, né? E foi realmente um problema sério, mas proveitoso, e hoje a UF tem um papel importante no meio das outras universidades em termos de realização de pesquisas, graças à teimosia que começou nos anos 70. As outras ações desenvolvidas nessa época junto à universidade, elas se concentravam
na estruturação, não é nem reestruturação, embora fosse uma reestruturação, mas uma estruturação da universidade sob o enfoque de uma instituição acadêmico-científica de nível superior, esse um grande ponto, e o outro numa enorme preocupação e luta diária para não subordinar a universidade a um regime de exceção que assim se colocava e que assim procurava intervir na vida da universidade. A seguir vem o professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso. Eu acho que aqui ele mereceria realmente que alguém da equipe dele viesse e pudesse falar um pouco do que foi a sua gestão. A sua gestão foi muito marcada por uma objetividade na normatização e na regularização da universidade. Foi um homem das normas, foi um homem realmente dos processos de, vamos dizer, de credenciamento dos diversos cursos, de regularização. Ele trabalhou muito nessa linha e isto fez com que ele ficasse com vamos dizer, a sua imagem ligada a uma burocracia muito grande. Realmente ele era um burocrata, mas eu acredito que um burocrata no melhor sentido. Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, quando se começou a elaborar na época de professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, então reitor, que se começou a fazer os regimentos das unidades, dos centros, dos departamentos que não existiam. Então, era a regulamentação do funcionamento da universidade, foi todo feito durante o mandato do professor Geraldo, com a assistência inestimável do professor Jorge Loretti, que efetivamente comandava, supervisionava, né, com seu conhecimento e com a sua experiência, todos aqueles regimentos até grandes e que tinham que ser detalhados, né? Isso foi feito por essa ocasião. Quer dizer, ele arranjou, fez arranjos produtivos que geraram, que deram ordem, ordenaram todo aquele crescimento ocorrido com os dois reitores anteriores. Foi exatamente a época em que se estruturou o Estatuto e o Regimento Geral, dos quais eu participei como professor, como representante da área tecnológica. Foi uma época muito difícil, mas muito interessante porque coincidiu com o estabelecimento do projeto do campus. Nesse momento, ele estava com muita dificuldade porque tinha que ser implantado um plano de classificação de cargos na universidade, tanto para docente como para técnico administrativo. Plano esse que já quase todas as universidades já tinham implantado, menos a Universidade Federal Fluminense e mais umas duas. E eles insistiam muito que fosse rapidamente implantado esse plano de carreira, que foi a nova regulamentação que precisava ser aplicada, foi a Lei 5.645. E o professor buscava um diretor para poder fazer esse trabalho. O professor Geraldo não estava tentando resolver a situação assim imediata para resolver o problema de pessoal. E nesse momento ele me convida para ser diretor do Departamento de Administração de Pessoal, porque a dona Wanda havia se acidentado e licenciado. Eu entrei então como substituta da diretora até que ela melhorasse e voltasse. Eu fui nomeada pelo Geisel e meu nome ficou no SNI 6 meses, porque eles achavam que meu marido era um traficante internacional. Eu me casei com Arino Matos Filho, que era filho de um deputado federal, Arino Matos. E esse meu marido era amigo de Sérgio Mendes. E vivia indo aos Estados Unidos, ia e voltava, não trabalhava, porque tinha um cartório. Eles achavam que ele era traficante.
E meu nome não saía, não me nomeavam. Aí o reitor, que era o Geraldo, foi a Brasília e disse, não, a professora Elsa não tem nada a ver com o marido. O marido dela viaja porque não tem nada que fazer, tem substituto no cartório, mas a professora Elsa quer trabalhar. Aí me nomearam. O fato pitoresco foi que eu sonhei, tinha um esqueleto ali no Valonguinho, que era para ciências humanas, a senhora se lembra? Aquele prédio comprido. E aquele prédio estava no esqueleto, nós queríamos o Instituto de Química apertado, não tinha mais como a gente se organizar para ter tudo. Então eu sonhei, e pedi ao professor Geraldo, né, que era muito magnífico mesmo, o reitor, e ele me cedesse no Instituto de Química aquele prédio. Então o professor Isaac, que era o chefe de Evandro Campos, naquela época estava estudando o campus, me fez um desafio. Você estuda a ocupação daquele prédio, porque aquele prédio é grande demais para o Instituto de Química. Estuda a ocupação daquele prédio para fazer o Instituto de Química, que se você provar que precisa do prédio todo, ele vai ser seu. Abraão e eu ficamos dias em cima de uma planta, que eu sou até metida um pouco arquiteta, um pouco não sei o quê, ficamos estudando todos os andares, mas abrangendo tudo, pesquisa, desenvolvimento de pós-graduação, já existia pós-graduação de Geoquímica, que eu fiz o mestrado em Geoquímica, foi a primeira turma de Geoquímica que Abraão fez também, e outros professores, Ana Helena e outros, fizemos o professor tal que tomou a sala, nunca me lembro. Bom, então precisava de salas para pós-graduação, precisava de laboratório de pesquisa, então nós planejamos e com critério nós realmente ocupamos o prédio todo na planta. E eu me lembro do dia que eu avisei o professor Geraldo e ele mandou o professor Joaquim lá. Joaquim sentou comigo, olhou a planta e disse, olha, você vai ocupar o prédio todo. Eu expliquei todos os andares para ele, o que ia ter, o que não ia ter. Ele disse, eu vou levar e vou estudar. Eu fiquei aguardando, mas eu estava muito esperançosa que a gente conseguisse aquilo, porque seriam, já que nós não vínhamos já para o campus, que pelo menos aquele prédio fosse satisfatório para nós desenvolvermos o Instituto de Química como nós queríamos desenvolver. E quando chegamos de uma reunião na sala de conselho que o professor Geraldo fez com todos os diretores de unidade, nessa altura eu era diretor de unidade do Instituto de Química, ele começou a distribuir os locais. Licença, vai para não sei onde, quando chegou na hora da química, ele falou assim, a química vai ficar com um prédio aqui ao lado, era um prédio de 4 andares do lado do prédio, lá no morro, aquele prédio lá no morro. Eu fiz uma cara tão feia, professor Geraldo, fiz assim, falei, fiz assim. No processo de consolidação da universidade, eu percebi, e apesar de ter chegado em 1971, com todo o meu conhecimento, pesquisa em documentos e tudo mais, eu percebi que não houve um projeto acadêmico institucional na sua consolidação. A universidade foi se brotando, crescendo e se estruturando automaticamente e após o 1964, cumprindo toda uma legislação que veio do governo federal. A consolidação da universidade ela foi natural porque cada momento, né, ou seja, cada gestão, o perfil, o estilo de cada um, né, trazia um pacote de conhecimento, um pacote de contribuição para a universidade no estilo de cada um deles, uns mais agressivos, outros menos agressivos, né? Mas no total a consolidação ela foi gradual, né? Eu acho que ela foi muito bem, não houve um planejamento, ela foi se estruturando por si própria, né? À medida que a universidade ia crescendo, né? As necessidades iam aparecendo. Bom, o outro trabalho importante foi o do Escritório Técnico do Campus, o estabelecimento do campus da universidade. Esse trabalho começou com a minha designação pelo reitor para chefe de escritório do campus, e isso
passou a existir no dia em que ele me entregou a portaria, criando o escritório técnico do campus e a minha nomeação como chefe do escritório técnico do campus, e o campus passou a existir apenas na minha pasta. Aí começou um trabalho de obtenção de área física e de pessoal. Esse trabalho demandou algum tempo porque não havia dinheiro para contratar profissionais. Então, eu instituí um sistema de estágio, tá certo? Junto ao escritório técnico do campus, e aí absorvemos alguns alunos de engenharia, quase formandos, e de arquitetura, para trabalharem conosco no desenvolvimento do projeto, ajudado evidentemente por alguns professores, inclusive o professor Carlos Augusto Soares da Cunha, que contribuiu bastante na organização e na estruturação do projeto. E com isso ela se estruturou, mas se estruturou dispersa dentro da cidade de Niterói, com várias unidades espalhadas, com unidades, assim, vamos dizer, com muita resistência, muito fortalecimento grupal, né, de grupos de medicina, engenharia, filosofia, farmácia. Então houve, nesse momento de consolidação, muita turbulência, muitos conflitos, muita discussão, mas todos para um objetivo comum, pela formação da sua universidade, né, pela constituição da sua universidade. O problema inicial do campus se caracterizou como uma luta entre dois conceitos. Um era o conceito de campus periférico, de campus integrado, que era o sistema principalmente americano, e o sistema de campus difuso, de campus urbano, que eu adotei e passei a defender por uma razão óbvia, é que o campus periférico, inclusive numa área que foi prevista, que era de uma fazenda em Ipiíba, aqui perto de São Gonçalo, exigiria a implantação de todo o sistema de infraestrutura, de água, esgoto, energia, transporte, comércio, o que levaria anos para se conseguir recursos para instalar isso. Então eu defendi, junto ao reitor e às comissões que foram estabelecidas, a ideia de que se desenvolvesse um projeto de um campus urbano, aproveitando toda a infraestrutura da cidade de Niterói, e que tinha para mais de 50% de seus alunos vindos do Rio, o que eram muito bem atendidos através do sistema de barcas. E o campus ficando próximo às barcas, talvez nem ônibus precisaria para se locomover para essas áreas. Essa ideia foi criando corpo e acabou sendo aprovada pelo Conselho Universitário a partir de um plano piloto que eu desenvolvi junto com os auxiliares do escritório técnico do campus. Espero que possa ainda ver a universidade mais pujante, mais segura de si, mais oferecida à sociedade, à comunidade, que é a mantenedora dela. Essa riqueza de talentos que a universidade possui, que está no seio dela, contribuindo no dia a dia, a presença dessas associações como a ASP, como cada sindicato, essa contribuição que cada um pudesse dar, eu ainda imagino que eu vá conseguir ver uma universidade ainda um pouco mais estruturada, um pouco mais polida. Quando eu entro na Faculdade de Direito, hoje está bem modificada, mas quando eu entro lá,
eu me lembro dessa parte da minha vida, dos 17 até os 22 anos. E eu me lembro do nosso centro acadêmico Evaristo da Veiga, tantos líderes, hoje renomados juristas, como o Índio no Brasil, como Renato Garcia Justo, como o nosso... Enfim, são nomes assim, o próprio Galindo, pessoas que marcaram muito, mas muito mesmo, a minha existência e que eu, apesar dos anos todos passados, eu ainda os trago muito presentes na minha emoção. A universidade está precisando criar um centro de memória. Ela precisa ter um centro de memória. Uma instituição se credencia justamente pela sua história. Pela sua história. Quando uma instituição vai requerer apoios e mais verbas para o seu funcionamento, que credenciais ela pode apresentar? Justamente essas importantíssimas credenciais, a sua história. Mas acabamos de ouvir pessoas extremamente experientes que contribuíram muito para que a nossa universidade se tornasse a universidade que é no momento, que são vocês da ASP-UF. Quero realmente agradecer muito a todos vocês, porque cada um contribuiu positivamente, deu de si o que pôde para construir esta grande universidade. Peço a Deus, nesse momento, para que me dê força e sabedoria, para que eu possa conduzir, nesses próximos 4 anos, a Universidade Federal Fluminense, seguindo sempre os bons exemplos que são vocês. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso, cheio de realizações, com muita paz e muita saúde. Dou um até logo para vocês todos. Muito obrigado. Puestos están frente a frente los dos valerosos campos. Uno es del rey Maluco, otro de Sebastiano el Lusitano. Puestos están frente a frente los dos valerosos campos. Uno es del rey
todo lo anda el buen rey, dando muertes muy gallardo. La espada tinta de sangre, lanza rota sin caballo. Que el su pasado el pecho ya no puede dar un paso. A Jorge de Albuquerque pide, le dé su rucio rodado. Dáselo de buena gana y el rey cabalga de un salto. Mírale, el rey como yace de espalda, casi expirando. Mas le dice que se salve, pues todo es roto en pedazos. Y el rey se va a los moros Sebastiano, el lusitano. O que você está fazendo, Fernando? Guardar de lembrança. Gostar de lembrança? Eu brigando com você.